Bem-vindos ao nosso canal, a mensagem de Deus para seu coração, com o pastor Jaime Bergamin. Aproveite e visite as nossas plataformas nas redes sociais. Fique conosco, Deus tem uma bênção para você e sua família. Reis, capítulo 4, verso de número 1, verso de número 2. Vamos ler para a nossa meditação. Faremos as considerações. Segundo livro do Reis, capítulo 4, verso 1 e 2. O tema da nossa mensagem hoje é uma família em amor. Então diz a palavra do Senhor: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tua serva, e tu sabes que a tua serva temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: que é que tens em casa? Declara-me o que é que tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Amém? Vou sentar. Meus amados, aqui eu saí, coincidência, minha esposa estava viajando e ela estava viajando de volta. Eu, naquela época, fazia, de vez em quando, fazia um Uber, assim, passatempo. E o meu carro estava, o Quid, que era o carro do Uber, que era da minha esposa, estava à venda. Eu saí com o meu espinho. Mas na terceira corridinha, eu fui pego. Aí fiquei 2 horas refém dos traficantes, prejuízo, mais 10 mil, não foi prejuízo, porque eu acabei recuperando ações e tudo mais. E essa vez quase que eu não chego de novo. Suzy, essa amigona querida, fomos colegas de trabalho por muito tempo, né, Suzy? Que uns 8 anos, mais ou menos. Eu trabalhei 25 na empresa, e uma amigona nossa, o pastor Everton, né, conheci através da Suzy, já pregamos em outra igreja que congregava. Estou vendo aqui também o sobrinho da minha nora, Jennifer, né, casado com meu filho mais velho. Prazer revê-lo aqui, meu querido. Deus pensou que ele era mais jovem, tinha muita barba quando vi ele, hoje está diferente, né? Mais maduro. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida da minha família, está aqui comigo, parte da minha família. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, e também do meu pastor local, pastor Vanderlei Batista. Trago um abraço da minha esposa para a pastora da igreja, demais irmãos e irmãs. Ela também é líder do ciclo de oração lá da nossa congregação. E hoje ela está em Cascavel, volta quarta-feira. Foi lá ajudar a cuidar dos netos que nós temos lá. Irmãos, eu sou casado 2 vezes, tá? Já vou decepcionar vocês, porque eu sou casado 2 vezes. A primeira vez sou casado com a irmã Ivaldete, sozinha. E a segunda vez casei com a irmã Ivaldete novo. Aí já veio 4 filhos e 9 netos. Eu estou com 42 anos de casados, né? Tenho 3 filhos e 9 netos. Eu espero alcançar pelo menos bisneto. Coisa da família, né? A gente é bem dinâmico. Então, é uma alegria poder falar para a família, e quero justificar os irmãos. Durante o tempo que eu estou em Curitiba, quase 39 anos, é o primeiro culto que eu chego atrasado. Da minha neta, que sempre me acompanha, né? Principalmente assim, os dias que a esposa não está. Ela fala: é verdade, eu sempre chego para orar com a igreja, cantar com a igreja, nunca chego atrasado. Que eu me lembro, é a primeira vez. Tá? Então, os irmãos me perdoam de coração mesmo. Houve um equívoco no horário meu, olhar no horário, mas eu quero pedir 1000 desculpas. A minha cara, olha, meu rosto, né? Nem carinho, porque o rosto é mais no cara agora. Queima, né? Eu acho que se colocar um copo de baixo vai descer azeite. Então vermelho que fica, né? De vergonha, não tenho costume de chegar atrasado, não chego, sempre chego no horário, porque eu gosto de cultuar com a igreja. Então vocês me perdoam? Amém. Queridos, como é culto de família? Culto de família, eu sou bastante metódico, principalmente porque eu já passei professor de teologia, vivo por aí ensinando, né? Nós encerramos agora em março o curso em Santa Fé, de 2 anos em Piraquara. E então a gente vive ensinando. Então eu gosto, culto de família, eu gosto de ensinar mesmo, gosto de estar junto com a família, porque é um trabalho muito especial, um trabalho glorioso, um trabalho abençoado.
E hoje lidar com família, irmão, está sendo um desafio. O irmão Everton é o dirigente da igreja, tem um coordenador de família aqui, eu não tenho. Tem um coordenador? Então tá ótimo, que benção, né? Os irmãos sabem que é um desafio. Eu sempre trabalhei na área de família, tenho bastante material escrito para a família. Inclusive, pastor Everton, eu trouxe um para o senhor, SUS de família, e trouxe um para o pastor da igreja. Então vai ficar para o senhor também. Pastor, você não colheu o nome do pastor, né? Fiz outra mensagem. Se é para o senhor usar aí, ensinar, fazer o que quiser. Nós temos mais ou menos 14 opúsculos escritos, né? E um é sobre família. Amados, nós tomamos por base o tema desta noite, uma família em apuro. Nós olhando para esse texto bíblico, nós vamos ver que a Bíblia relata a história desta mulher, que ela tinha um marido. Tinha um marido. Só que o marido faleceu. E nós sabemos que o homem, ele é o cabeça. Pelo menos hoje, né? Tá meio off esse negócio de cabeça. Hoje a gente pode até ser processado, né? Tá aí sendo a lei para ser aprovada, que a gente não pode mais falar que o marido é cabeça, né? É discriminação, sei lá, pode responder até uma ação. Mas a verdade é que em questão de liderança espiritual, a Bíblia menciona que o marido, ele é o cabeça, aquele que conduz, aquele que dirige. E é interessante, amados, que todas as mulheres, elas depositam confiança no marido. Vocês querem ver uma coisa? Dá uma olhada para o irmão Jaime. Eu peso 55 quilos na marra. 1,62 m puxado, esticando o dedo. Só que tem uma coisa, quando eu viajo, a minha esposa, ela se sente assim, tão insegura, que ela coloca alguém lá, um dos netos, as netas, para dormir com ela no quarto, porque para se sentir segura. Agora imagina, um cara do tamanho meu aqui, um cidadão do tamanho do Everton, por exemplo, do pastor Everton, se me der um murro, eu saio dentro da roupa. Quer dizer, eu como, para defender alguém, eu sou praticamente inútil, não tem força nem para mim. Mas a minha esposa confia em mim, porque a companhia do marido, a companhia do homem em casa, ele expressa confiança, não é isso? Então, quando falta o marido, geralmente o lar começa a entrar em situações desagradáveis, situação de apuro. A gente vê as famílias que têm o marido, ou melhor, são separados, né? A mulher sozinha, uma dificuldade, uma correria, ela faz de tudo, né? Para poder manter o lar, para poder manter a estabilidade do lar, e ela sempre vai sentir uma necessidade de um companheirismo. E essa mulher aqui não era diferente, mas ela tinha uma diferença, não ser diferente, mas ela tinha uma diferença. Ela era uma mulher filho de profeta. O marido dela temia o Senhor, e aqui nós temos os credores que vai vir cobrar, os filhos para serem escravos, mas ela tinha uma coisa em casa. Essa todos nós temos que ter, que é uma botija de azeite. O que é o azeite para nós no sentido espiritual? O azeite para nós é a presença do Espírito Santo no nosso lar. A Almeida mais o Diego, né, eles estão construindo, então eles estão morando comigo alguns dias lá, para terminar a casa deles, sobrado deles. Então, lá dentro da minha casa, por exemplo, tem algumas regras. Tem regras. Por que tem as regras lá de dentro? Porque as regras lá de dentro é a regra do Espírito Santo, não é verdade? Não é verdade, meus filhos? Então, tem as regrinhas que o pastor Jaime, o irmão Jaime, como queira, às vezes dita. Não é porque eu sou ruim, é porque o Espírito Santo mora lá dentro da minha casa. O Espírito Santo está lá. A minha botija de azeite está lá. Está dentro da minha casa. Então, pode ser filho de profeta, marido pode ter meu senhor, escritor pode vir, filhos pode ser vendido, mas se tem azeite, meu amado irmão, o teu lar vai de vento em prol, aleluia, porque não tem barreiras, providências de Deus vai estar na sua vida. Só que uma coisa que eu acho interessante aqui, ó, a Bíblia diz que essa mulher tinha um referencial, quando ela diz, o meu marido temia ao Senhor. Referencial. É lindo isso, né?
É lindo isso. Quando eu conheci a irmã Suzy, né? Que nós começamos a trabalhar junto, meu marido também é obreiro. Ele era presbítero na época, né? Opa, se ele é um obreiro, tem um referencial. Porque a esposa de um obreiro, ela tem dupla, tripla, até quadrupla responsabilidade. Primeiro diante da igreja. Aliás, primeiro diante do lar. Com filhos, sem filhos, mas ela é um referencial em casa. Segundo referencial, a igreja olha para a mulher do pastor, né? Do profeta da igreja, também como referencial. Todos vão querer seguir a mulher do pastor. Então a mulher de um obreiro, ela tem um referencial fora sério. E às vezes eu digo para minha esposa, amor, erre em tudo, mas não erre no ministério. Os senhores sabem, amados obreiros que me ladeiam, que estão aqui nesse parlatório, nesse lugar santo, o nosso ministério, o meu ministério, o seu ministério, está na mão da nossa esposa. Não é verdade? Não é verdade? O teu ministério, esposa dos obreiros que aqui estão, o ministério do teu marido está nas suas mãos. É você que pode levantar o ministério do teu marido e é você que pode destruir o ministério do seu marido. Então, olha a importância aqui do referencial. Primeiro, ele era filho de profeta. Eu tenho um referencial para ser respeitado. Essa mulher estava dizendo, olha, eu tenho um referencial para ser respeitado. Eu tenho conta para pagar sim. Quem é que não tem conta para pagar aqui? Os boletos começam a chegar a partir do dia 1º aí, dia 5, vai chegando os cartões de crédito. Lá em casa, quando dá o dia 5 por aí, eu já sento no computador, já vou separar os cartões certinho lá, os filhos que tem para pagar, porque a gente dá uma ajudadinha no cartão, cada um pega a sua conta e vai pagar. É isso? Todos nós temos conta para pagar, mas nós temos um referencial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é, amado, dentro do lar, qual é o nosso referencial? Você não se preocupe não, tá? Eu vou ensinar mesmo. Não vou fazer avivamento hoje não, tá bom? Qual é o nosso referencial no nosso lar? Muitos lares não possuem mais referencial. Acabou. Se perguntar para minha filha, que está aqui comigo, ela vai dar alguns referenciais do pai dela. Primeiro, ele é chato. Pensa num cara chato. É esse aqui. Eu sou tão chato, irmão, tão chato, que a minha esposa não limpa o meu escritório. A semana mesmo pedi para minha filha, vai lá, tá só a varridinha, porque se tirar um livro do lugar, os materiais que estão em cima da mesa, eu não acho mais. Sou obcecado por organização. A Suzy trabalhou comigo, talvez ela trabalhou na área da call center, trabalhou administrativo, mas quem trabalhou comigo no administrativo sabe. Lá era apelidado de xarope. Ninguém pegava gripe. Apelidado menagrião. Quem trabalhasse com o irmão Jaime não pegava gripe. Tão xarope que eu era. Então eu tenho um referencial. Segundo referencial, pontualidades nos negócios. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu tenho os dois aqui. E a neta que está com 16 anos, que também paga as continhas de energia. Pontualidade. Não sei chegar atrasado. Se eu marcar com você 6 horas, 5 para 6 eu estou chegando. Se você marcar comigo 6 horas, 5 para 6 eu estou na porta esperando. Eu tenho um referencial de responsabilidade e pontualidade. Mas muitos lares, meus amados irmãos, não tem mais referencial, não é mais um referencial para a sociedade. Eu tenho 3 filhos, tem aí o tio do nosso amigo aqui, que é o Will. Ele é líder da juventude, baterista da igreja, maestro da percussão da regional deles ali. É um garoto. Mas ele também tem o seu referencial do seu lar. A Jennifer, que é uma menina exemplar, uma garota
bastante profissional e assim por diante. E observe bem que ela sabia que Eliseu conhecia o marido dela. E quem que ela vai? Deus, o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Agora, o que é que falam de nós como pai de família? É teus filhos? 2? 1? Não? Só 1? O que é que o teu filho vai falar de você, meu queridão, quando ele tiver 16, 17 anos? Quem é o meu pai? O meu pai faleceu agora, fez 2 anos, agora em fevereiro. E meu pai é um referencial para mim como diácono. O pastor, presidente de Cascavel, ele foi no velório do meu pai e disse assim: olha, eu não podia deixar de estar aqui neste velório, pastor Clemerson, porque a notícia que te chegou desse homem para mim lá na sede, eu não fiz nem a metade. Um pastor presidente de campo, vocês conheceram ele aqui de Campo Largo, tem Cascavel hoje. Porque o meu pai, ele era um referencial na igreja, congregou mais de 30 anos cuidando da porta da igreja. Meu pai era um diácono que ele atendia os enfermos da igreja, chutava dar banho, levava as pessoas ao banheiro, levava Santa Ceia, depois ele se aposentou, né? Ficou a serviço da igreja, tornou-se um referencial na cidade de Cascavel, um homem, um pai de família, que hoje nós somos 3 pastores na família. Tenho eu que sou filho e mais 2 genros, nós somos em 4 irmãos, que são pastores na igreja. Deus, ele deixou para Deus na terra aqui um referencial de um homem de Deus, de um pai de família, que criou todos os filhos no caminho do Senhor. Se hoje eu sou pastor da igreja Assembleia de Deus, foi porque meu pai lá na igreja batista, ele lia para nós a Bíblia Sagrada, minha mãe moendo café naquele moinho de mão, talvez ninguém conhece, ou socando arroz no pilão, ou quem sabe passando roupa naquele ferro a brasa, né? Fazia assim para poder as brasas acender. Minha mãe passando roupa e meu pai lendo a Bíblia. E eu encostava, tinha audição boa na época, encostava meu ouvido no tórax do meu pai aqui, ou nas costas, para escutar aquela voz fanhosa, gostosa. O pai lendo a Bíblia para nós, um referencial que eu talvez não consegui passar para os meus filhos, devido à correria do dia a dia, trabalhando empregado, 36 anos de carteira assinada, me aposentei com 36 anos de carteira, não tinha muito tempo, chegava tarde, saía cedo, não tive tanto tempo como meu pai teve na lavoura. Esses referenciais, meus amados irmãos, nas nossas famílias está acabando, mas nesta noite eu venho renovar esse referencial de família para a casa de Deus. Qual é o referencial que nós estamos deixando para gerações futuras? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o marido, eu vou falar um pouco para os maridos hoje, né? Tem que ser exemplo de modelo na liderança, saber o que faz e para onde quer conduzir a sua família. Para onde vai e para onde quer conduzir a sua família. Os nossos exemplos, irmãos, como pai, nós vamos embora, nós vamos para a sepultura, anos vão passar, mas o nosso modelo vai ficar. Nosso modelo vai ficar. E eu gostaria de ser um modelo melhor para a minha família. Não sei qual é o modelo que eu sou, mas quero usar a minha referência aqui hoje, a Weila. A Weila tem uma das qualidades que referencial com o pai. Se ela dever para você, uma semana antes ela fala: pai, não vou poder pagar. Ah, não, pai, eu vou poder pagar. Pai, fecha minha conta. O cartão vai fechar dia 1º, dia 5, dia pai, dia 30, fecha. Já fechou o cartão? Não, vai fechar dia 1º. Porque ela sabe que o pai, chegou no dia, ele vai pagar. Nem que ele vai ter que emprestar no limite, mas ele vai pagar. É um referencial, que ele não atrasa as contas dele. É um modelo que nós somos para os nossos filhos. E o primeiro princípio
de marido modelo é temer ao Senhor. A Bíblia diz que temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Então, se você não tem sabedoria para ministrar o seu lar, para ministrar a sua família, peça a Deus. Que Deus vai te dar a direção certa, Deus vai te dar a direção sábia. Aleluia. Quantos lares, meus amados irmãos, estão destruídos porque o temor do Senhor acabou. Nós temos família, hoje eu conheço família destruída. O mês passado eu atendi 2 famílias em casa. Amados irmãos, são as dificuldades do dia a dia. É famílias em apuro, todo dia nós encontramos família em apuro na igreja. Hoje, pela misericórdia do Senhor, a gente, eu não atuo como psicanalista fazendo análise, mas sou formado. Mas quando a gente olha para os consultórios dos psicanálises e dos psicólogos, estão cheios de famílias com problema. Na pós-graduação que nós fizemos aqui na FATEB, tinha um pastor Batista, que ele dizia para nós, psicólogo, ele dizia para nós, olha, o meu consultório está cheio de famílias com problema, porque nós fizemos pós em gestão de pessoas, depois aconselhamento bíblico, e ele disse, é uma das áreas que mais precisa de gente para trabalhar, é a área da família. Os consultórios de psicólogos estão lotados, gabinetes de pastores estão abarrafados, irmã Suzy e pastor Everton, de pessoas com problemas, e muitas das vezes, meus amados queridos irmãos, nós não temos a solução pronta, nós não temos a receita pronta. Há caso que é espiritual, mas há caso que é de ordem psicológica, há caso que é de ordem de desordem, há caso de desobediência, casos é de negligência espiritual. Mas certo é que dentro das famílias hoje, nós temos famílias em apuro, melhor, nas igrejas, nós temos famílias em apuro, e sabe onde está o médico para essas pessoas? Está na casa de Deus. Aqui estão os médicos, aqui estão os melhores psicólogos, mas acima de tudo, o psicólogo chamado Espírito Santo, a botija de azeite, aleluia, para estar dentro do seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Temer ao Senhor, modelo que permanece para sempre. Um bom pai, um bom marido nunca será esquecido. Minha mãe, quando nós sepultamos o pai, na hora de fechar o caixão, perguntaram para ela, a senhora quer falar alguma coisa, dona Tereza? Ela disse não. Tudo que ele teve de fazer, ele já fez. Mais de 60 anos de casado. Eu fiz as bodas de ouro, fiz a cerimônia de bodas de ouro deles. Chega um momento que os casais começam a ver como amigos, né? Quer dizer, amigos são mesmo. Mas aquilo parece que se cola um no outro. Um não consegue viver sem o outro mais. 42 anos de casado, irmão Jaime, você quanto o pastor Everton tem? 42 anos de casado. Eu fico olhando para minha esposa assim, como é que você me aguenta? Não é você me aguentar, é eu te aguentar. É um aguentando o outro. Sabe por quê, meu querido? É que o modelo permanece. Né? Às vezes eu quero deixar o bigode, ela fala, não, eu conheci você sem bigode, então você vai ficar sem bigode até nós morrer. Então você vai ficar sem bigode até nós morrer. É os modelos que vai permanecer, não é verdade? Descendência, não faltará o pão. Todos que são fiéis ao Senhor têm a bênção da promessa para as gerações futuras. Então a próxima geração que está vindo após mim, que é meus filhos, depois meus netos, vai depender da bênção que eu vou passar para eles. Amados senhores, talvez não vai entender muito bem, mas eu sou uma geração lá da Itália. As promessas de Deus começou com o meu tataravô, que era metodista. Olha como Deus trabalha, como influi, irmão, a nossa liderança, o nosso caráter, o nosso modelo. Eu ministrei agora, dia 27,
Imagine, tu, pastor Douglas, 2 matérias na escola bíblica de líder, sábado à tarde, sábado à noite. E uma das matérias foi a questão de caráter. Uma aula excepcional. E eu lembro lá atrás, no tempo dos meus bisavós, lá na Itália, crente da igreja metodista, e eles, possivelmente lá atrás, alguém também disse para eles: vamos ter obreiro nessa família. E veio meu bisavô, Luiz Bergamin. Depois do meu bisavô, veio meu avô, só que meu avô saiu dos caminhos do Senhor. Meus avós saíram dos caminhos do Senhor, mas o meu pai casou com a minha mãe, e a minha mãe tinha aceitado Jesus aos 16 anos de idade na igreja presbiteriana independente. E aí começa a renascer a promessa. E da família do meu bisavô e do meu avô, a única família que deu obreiros foi só a família do meu pai. Da família do meu pai, nós temos aqui esse legado, que então um é com vocês, e 2, um é para pastor presidente de campo lá na Rio do Sul, Davi Santana, é pastor presidente lá na Rio do Sul. Veja, meus amados irmãos, como a descendência é afetada pela bênção do Senhor. Quando o Senhor coloca a mão sobre a vida do teu filho, diz: olha, você vai ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora eu volto um pouquinho para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, 16, 15, mais ou menos diz assim: olha, na 4ª geração, vocês vão voltar para cá. Quando completar a medida de iniquidade dos amorreus, você vai voltar, vamos voltar para cá. Mas Abraão entrou na terra prometida? Abraão entrou. E qual é a 4ª geração? Nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó. Quando chega em Jacó, a 4ª geração é barrada. Porque é Judá, né? Que era para ser o primogênito, teve um problema de ordem moral. E Jacó não dá a bênção. O que Jacó faz? Retém a bênção. Parece que aqui a promessa de Deus acabou em Jacó. Só que José vai para o Egito. Quando José chega no Egito, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Olha como é que Deus trabalha na família. A gente não entende muitas vezes. Porque tem promessas, pastor Everton, que talvez nós não vamos alcançar, mas nossos filhos vão alcançar. Manassés e Efraim é trazido, José traz para que Jacó abençoe. Aí José coloca o Manassés à direita, Efraim à esquerda. Pela lógica, Jacó tinha que estender a mão sobre Manassés. Mas o que ele faz? Ele cruza a mão e abençoa Efraim. Ali começa a 4ª geração, aleluia. Deus trabalha na contramão, amados irmãos, porque nós vemos Jacó, que não era primogênito, herdeu a promessa. Nós vemos Jacó, que era para herdar a promessa, não herdou. Lá chegou em José, quem era para herdar a promessa não herdou, quem herdou era outro, aleluia. Nesta noite eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez disseram para você que você não vale um traje furado, talvez disseram para você que você é o menor da casa. Deus está dizendo nesta noite: é para o menor desta família que eu tenho a bênção de Deus, aleluia. Não importa a geração que passaram, se começou na Itália, no Japão, na África, mas chegou no Brasil, ela vai se cumprir na tua vida, porque aleluia, a promessa de Deus permanecerá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para enfrentar as batalhas, meus amados irmãos, nós temos muita crise no lar. Se eu perguntasse para você diria para mim: nossa, minha família está cheia de crise. Todas as famílias têm crise. Eu luto. Eu tenho um genro, praticamente estão separados já, por causa de dependência química. Entrou para o campo, para a área da dependência química, perdeu tudo. Tinha 3 carros, tinha empresa, foi tudo. Hoje tem um Corsinha velho que está no nome da minha filha ainda. Nós, como pai, irmãos, a gente não quer isso no nosso lar. A família toda entra em crise, entra o pai, entra os irmãos, todos os filhos, entra numa crise
situacional difícil. Mas como nós vamos enfrentar as crises? Por que Deus permite o justo passar por crise? Tem crise na minha família que eu passei, nas minhas andanças, quando cheguei de Cascavel aqui para Curitiba, que hoje está sendo exemplo para mim trabalhar com outras experiências, para mim trabalhar com outras pessoas, para encorajar outras pessoas. Quando eu comecei a fazer psicanálise clínica, a minha esposa disse assim: você é louco, vai ficar mais louco ainda. Falei, não, vai ser um louco cuidando de outro louco. Tanto é que eu não fui clinicar por causa disso. Mas por que eu comecei a entender que há problemas de ordem espiritual, que não está mais no campo do consciente, já está no campo do inconsciente. Problemas que nós herdamos, problemas que vieram das gerações anteriores, que nós guardamos, recalcamos, e que muitas das vezes é preciso trabalhar isso para saber o que é que está acontecendo na família. Por que é que Deus permite isso? Quantas perguntas nós já fizemos? Uma vez eu cheguei no quarto, meu filho estava empurrado, eu cheguei a disse William Diego, o nome dele, disse Diego, é o mesmo nome do outro aí, nessa, botei o Will na frente. Diz, porque onde foi que o pai errou? Aonde foi que o pai errou? Esse pai não levou em lugar nenhum. São as minhas escolhas. E graças a Deus, depois que ele casou, a Diego botou no caminho. Aonde foi que nós erramos? Nós não perguntamos isso. Eu vim aqui para animar você. Não existe família perfeita. Toda família passa por crise. Toda família vai ter um problema de dependente químico. Toda família vai ter um problema com filho rebelde. Toda família vai ter um problema com separação. Toda família vai ter um problema no lar. Vai ter menos ou maior, mas você vai ter um problema. Só que tem uma coisa: nós, homens de Deus, mulheres de Deus, crentes em Jesus, nós precisamos estar preparados, ter botija de óleo em casa e dizer: tua serva não tem nada, mas eu tenho uma botija com óleo ainda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, aleluia. Eu não posso, eu não tenho recurso. Os credores estão aí. Tem um credor chamado diabo, chamado Satanás, que está lançando no teu rosto a tua desgraça, o teu pecado, a tua fraqueza. Mas você tem uma botija de azeite chamado Espírito Santo. Aleluia. E ele vai multiplicar nesta noite. A bênção vai chegando na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos os homens da Bíblia tiveram Cristo na família. Aleluia. Nós vamos ver o sacerdote ali. O pai era o sacerdote. Mas os filhos? E os filhos? É muito fácil quando a gente olha para a família dos outros. Isso nunca vai acontecer comigo. Espera para ver. Tomara que não aconteça mesmo, né? Tomara que nunca aconteça. Mas às vezes a gente vai amargar a própria saliva. Eli, aquele sacerdote, já estava avançado de idade, já estava perdendo o controle da liderança. Ninguém pode culpar Eli, porque fracassado não, era o peso da idade. Os filhos tinham tudo para ser um sacerdote seguinte, mas perderam a bênção de Deus. Quantos pais, eu não sei se eu tenho filho homem, mulher que seja, quantos pais almejam que o filho alcance o mesmo ministério deles? Às vezes eu entro na minha sala e digo: olha, eu gostaria que o meu filho herdasse esse material. Esse dia meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que ele é um bandista, e ele foi na minha sala e disse: tio, esse material ainda vai ser meu. Eu disse para o rapaz: para que você quer isso? Você é da Umbanda, rapaz, vai pegar livro da Umbanda, vai pregar coisa da Umbanda. Eu tenho uma pasta que é só postinho da Umbanda que ele manda para mim. E li, estudei, aprendi a fazer despacho na frente do cemitério. Mas não adianta, né? Tem que ser consagrado. Se eu for fazer despacho na frente do cemitério, pastor, como vou colocar na linha preta, vela, farofa, o diabo assim: quem é você? Sai daqui, não te conheço. Tem que
que ser preparado para isso. Né? E ele falou assim, tio, isso aqui vai ser meu. Eu falei, para quê, rapaz? Não, tio, que tem muita cultura. Bom, para cultura tudo bem. Mas o meu maior sonho é que um filho, uma filha ou um neto herde aquele material. E com dia eles pegam os 400 sermões, as 30, 40 apostilas que tem escrita. Ele disse que é o meu avô que escreveu. Eu vou pregar no sermão do meu avô, aleluia. Pastor Everton, eu queria estar atrás dando glória a Deus, de bem galinho, sentado na cadeira de roda. E dizer, aleluia, Jesus, é meu bispo. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, aleluia. Mas a família entra em crise. Aleluia. Pregar para homem assim, os cabelos brancos é tão gostoso, né? Bem que você está brincando também. Mas chega lá. Davi, a crise chegou na família do rei. Olha, veja como é que é paulatino. Chegou na família do sacerdote, chegou na família do rei e chegou na família de Abraão. Muitas vezes a crise no nosso lar, irmãos, é por antecipar o projeto de Deus. Às vezes nós antecipamos o projeto de Deus. Observe bem que a mulher por qual nós falamos, nós lemos aí de 2 Reis capítulo 4, ela esperou o momento. Ela procurou o profeta e disse, a tua serva não tem nada em casa. E o que eu posso fazer por você? Porque tem momentos que ninguém pode fazer nada por nós. É você e Deus, é aquilo que você tem em casa. Eu me lembro uma certa vez, irmã Suzy, quando eu cheguei em Curitiba em 98, nesse ano, eu entrei em uma crise em Cascavel, que cheguei aqui já em julho. Irmão, acabou tudo em casa, tudo. Minha esposa falou, amor, só tem pro almoço. Eu, um profissional, sobrava emprego quando eu estava empregado. Quando eu perdi o emprego, todo mundo corria de mim. Chegou um dia que acabou tudo. Eu fui para o meu leito, fui para minha salinha, dobrei meu joelho, e ali as lágrimas descia. Mas eu tinha uma botija, aleluia, de azeite em casa. Enquanto eu orava aqui, Deus movimentava o pastor Moacir do outro lado, uma casa, segunda casa, faz uma compra e leva para o meu servo. Aleluia. Mas eu antecipei o projeto de Deus, amado. Eu vim para Curitiba fora do plano do Senhor. Eu poderia ser hoje um pastor presidente de campo. Minha esposa tinha programa de rádio, eu tinha programa de rádio. Minha esposa era maestria de 5 corais. Se você quer saber, um coral 350 vozes que cantou, no último coral que cantou com 350 vozes. Esse coral foi fundado pela esposa da Armandorinha, a esposa do pastor Silas, que faleceu em Curitiba. Depois da Armandorinha veio a irmã Edna, que é maestra do coral lá na sede de Curitiba. Depois da irmã Edna veio a minha esposa. 350 vozes cantou no último coral. No último de cantar. Uma jovem, minha esposa ainda era, mas eu antecipei o projeto de Deus, saída fora da vontade de Deus, ir para Curitiba. Senhoras e senhores, o senhor não sabe o que eu passei. Deus me abençoou na vida profissional, me aposentei bem aposentado, hoje vivo tranquilo com a aposentadoria, mas o meu ministério caiu lá embaixo. O que estava a um palmo mudou para quilômetro, porque eu antecipei o projeto, melhor sair na frente, não antecipo o projeto de Deus, não faço escolha fora da direção de Deus, porque a tua família vai sofrer, aleluia, tua família vai pagar um preço. Você que é o líder, que é o cabeça, que é o chefe do lar, tome direção, tome decisão na direção de Deus, porque o teu lar depende da tua liderança, depende da tua autoridade, depende da tua direção. É você que tem que tomar a direção certa, é você o líder, é você o cabeça, é você o homem que tem a bênção de Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Chegou na família de Abraão. Davi, Abraão. Abraão era um homem que tinha a promessa de Deus. Para que precipitar? Para que sair fora? Ali nós queremos dar uma ajudinha, né? Faz assim, faz assado. E Abraão caiu. Irmãos, as senhoras têm um poder de persuasão, que eu vou te falar uma coisa. Você estoura um cartão de crédito de 10 mil por causa da persuasão da esposa. Ô bichinha esperta para ganhar a gente, né?
Eu tenho quantas netas mesmo? 3, 4, né? Ou 5? Conta pra mim, já perdi. Mas as meninas ligeiras. Ô, vô, eu já faço aqui 10 anos. É desse jeito. Ô, pai, você tem um cartão de crédito? Tem um poder de persuasão, as irmãs parecem sério. E Abraão não foi diferente. A senhora diz, não, o negócio está bem demorado, aí sabe, ó. Nós já estamos murcho, porque a palavra velho, no original é murcho. Nós já estamos murcho. Pega aí, agora aí, talvez que funciona, né? E não é que funcionou. Só que nasceu um problema. Então Ismael não era a bênção, Ismael era um problema. Quando a gente sai da direção de Deus, perde a liderança, nós trazemos um problema dentro do lar. Aí a família entra em crise. A família entra em apuro. Aí veio da promessa, quem que é? Isaac. Só que deve ser com Isaac, o que vai acontecer? Briga na família. Porque o Ismael não era a promessa, Isaac era a promessa. E o que Abraão tem que fazer? É um coraçãozinho apertado. Mas Abraão tem que despedir Agar e Ismael. E a família entra em crise espiritual. Quando a gente para assim, irmão, é porque o Espírito Santo de Deus está dizendo: alguém passa pelo mesmo caminho. Alguém passa pelo mesmo problema. Mas qual que é a solução para a crise? Deus sempre tem uma saída para a crise. Todas as crises na Bíblia, Deus arrumou a saída. Não arrumou. Todas as crises Deus deu a saída. No primeiro momento, aquela mulher só tinha 2 filhos e era tudo o que os credores iam buscar. No primeiro momento, ela só tinha 2 filhos. Mas quando o profeta diz, declara o que tens em casa. Irmão, Deus sempre opera fazendo uma pergunta. Quando foi falar com a mulher samaritana, diz, vai chamar o teu marido e vem cá. Tem marido, verdade. O que queres que eu te faça? Mulher, cadê os teus acusadores? Deus sempre trabalha com pergunta. E a pergunta que Deus quer fazer nesta noite é: o que é que você tem em casa para me usar? O que é que você tem em casa? Declara-me o que tem em casa. Foi preciso o profeta procurar a solução. Entenda isso aqui. Aqui é gostoso. Eu estou ensinando, não estou pregando, estou ensinando. Foi preciso o profeta procurar a solução. Às vezes, amados irmãos, muitas vezes nós não temos solução para os nossos problemas. Nós somos aonde? No conselheiro. Quem que é ele? O pastor da igreja. Está vendo? O pastor Everton já perdeu um pouco do cabelo por causa do ministério. Não é verdade, pastor Everton? Às vezes chega problema aqui, irmão, e não adianta nós vamos orar porque Deus vai resolver. Não. Você vai ter que ter a solução. Me diga uma coisa, onde começou o problema? Eu recebi uma vez uma jovem em casa, irmãos. Alguns anos atrás. Cheguei de serviço, quase 7 horas estava lá. Minha esposa falou, fulano está aqui e veio pedir oração. Vou ganhar um quitandinho. Eu então, mas deu 8h30, 8h24. Falei, minha esposa falou, quem quer, irmão? Tá, dá assim, eu estou chegando. Quando nós chegamos, eu disse, irmão, eu vim aqui, sabe, eu estou precisando de oração, porque eu estou com problema, não sei, sinto muito desânimo, vontade de dormir, não tenho coragem para trabalhar, e eu quero que ore por mim. A gente já não é mais pobre, já tem um ministério meio calejado. Orei por ela. Quando ela virou as costas, foi embora, falei para minha esposa, o problema dela só vai durar 9 meses. Mas eu não tinha solução para aquilo. Eu sabia onde estava o problema, mas eu não tinha solução. Vou mandar abortar? Não vou. Muitas vezes, querida igreja, você vai trazer o teu problema para este homem aqui. E ele vai dizer assim, eu só vou ter que orar, porque o teu problema não é para mim. Mas Jesus tem a solução para o teu problema. Jesus tem a solução para o teu problema. Quando nossas forças se acabam, tudo fica escuro e não enxergamos mais o poder de Deus.
chega, irmão, fecha tudo, a gente não enxerga mais o que Deus pode fazer na vida da gente. Quando eu cheguei aqui em 98, 99, já fazia um ano que estava trabalhando, nós morávamos no fundo da igreja do campo pequeno, tempo que era em Curitiba, e um dia eu cheguei em casa, minha esposa estava subindo nas paredes, brava que Deus livre, e disse: amor, você está aqui, nem é reconhecido como presbítero, ninguém liga para você, morando no porão da igreja velha. Eu tinha ganhado para morar, e foi uma bênção de Deus, passei um ano sem pagar aluguel. Eu disse para ela: meu amor, calma. Fui buscar água, pastor, tinha acabado a água em casa, porque era o lugar mais alto, ele acabava primeiro. Fui eu mais o Will buscar água. O Will com um galãozinho desse de tinta, e eu com 2 baldão. E quando eu estava indo, eu disse: Senhor, eu não aguento mais essa luta. O meu salário, Jesus querido, há um ano atrás era R$1.000, agora estou ganhando R$350. Jesus querido, ainda era um bom salário, uns R$3.500 hoje. Senhor, eu não aguento mais. Meu Deus, o Senhor me tirou, Jesus querido, de ser motorista do pastor, fazer todos os domingos a volta da Assembleia de Deus, todas as quartas, Jesus querido, os programas de rádio. Ó Deus, para onde foi isso tudo? O Espírito Santo falou ao título ao meu ouvido: o que você fez está feito, eu quero ver o que vai ser feito aqui para frente. E eu cheguei em casa e disse para minha esposa, disse: meu amor, fica tranquilo, porque as coisas vão acontecer daqui para frente. Ela disse: que jeito nós estamos? Falei: daqui um ano você vai me ver só voando. Ela disse: sonha alto, meu querido. Eu disse: alto mesmo, a 10.000 metros de altura. Irmão, passou 2 anos, mas 2 anos se passaram. Eu assumi a auditoria da empresa, e daí cruzei os céus do Brasil. Algumas reuniões do Banco Itaú, Banco Safra, BB Financeira, Pan-Americano, e Cuiabá, Campo Grande, Londrina, Maringá, só na asa da Gol e da Latam. Meus queridos, a bênção de Deus está na mão, mas a crise, a luta nos cega e nós não enxergamos o mover de Deus. Nesta noite eu trouxe para você, trago para você uma palavra de esperança. Pode estar crise, pode estar temporal, puxa o manche, mas a tua nave espiritual vai decolar nesta noite. Foi alto, foi alto, foi alto. Sonhe alto, meu querido. Aleluia. Eu falo para meus filhos, meu genro agora: sonhe alto. Não sonha com barraco feito de madeirite, não. Sonha com um sobrado, com triplex. Se eu puder, eu ajudo. Se eu não puder, você vai ajudar eu. Porque as bênçãos de Deus, irmãos, é para quem sonha. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Aleluia. A gente começa a sonhar, né? Mas o que é que você tem em casa? Quando falta azeite na família, a ação do Espírito Santo é a multiplicação. O Espírito Santo só sabe multiplicar. A matemática de Deus é adicionar e multiplicar. No dicionário de Deus não tem, na matemática de Deus não tem dividir e subtrair. É só multiplicar, somar, multiplicar. Vai buscar nos vizinhos. Eita, glória a Deus. Outra coisa linda aqui. Outra coisa que a família precisa ter bons relacionamentos. Como é que é o vizinho da porta da nossa casa? Não vou contar de vocês não, tá? Porta da minha casa. Me vê todo dia, eu saio de terninho, gravata, pego a minha briosa aí do dedo, pego o prestígio da minha esposa, sei lá, mas de qualquer forma eu saí. Vizinho do lado, vizinho da esquerda, vizinho da frente. Se eu precisar buscar vaso lá, pego dinheiro emprestado. O dia que eu fui assaltado, isso foi na sexta, no sábado, na segunda-feira, tive no banco. Cheguei na frente, falei: São Luís, é uma mecânica de carro pesado, caminhão pesado. São Luís, me empresta R$50 para eu poder ir na cidade, para poder acertar as contas. O senhor Jaime está aqui, R$150. Fui no banco, acertei a conta, voltei e paguei os R$150. Relacionamento, aleluia. Essa mulher tinha relacionamento. Aí o profeta vai buscar vaso nos vizinhos. Credibilidade. Quando a família perde a credibilidade, irmãos, meu Deus, vai fazer qualquer coisa, não dá mais para ser crente. Fecha a porta sobre si, porque a bênção é só para a tua família, não é para os amigos. Vocês já perceberam que tem bênção que você não pode contar com os amigos? Ah, eu vou construir um sobrado. Você conta para aqueles olhos gordos. Eu não acredito nisso, mas vou usar essa expressão aqui. Mas você, com esse saláriozinho de R$6.000, rapaz, ganhar R$6.000 é bom salário, não é? Eu passo por 4 e pouquinho. R$6.000 é um bom salário, hein? Mas não, é 3.000. Poxa, mas 3.000 na mão de quem sabe trabalhar vira 10. Porque Deus multiplica.
Eu sempre dizer o seguinte, dá o primeiro passo, porque as águas se abrem. Deus, amado, trabalha na força de vontade que você tem, porque na força de vontade que nasce a esperança, nasce a confiança e nasce a fé. Quando você coloca o pé, a águas começa a se abrir e você vê um horizonte do outro lado. Aleluia. Se você nesta noite está orando para Deus salvar o teu filho, não pense que Jesus vai só salvar, não. Olha aqui para o público e já vê ele pregando igual o Jato, não prega nada, né? Mas olha para cá e vê ele, olha para cá e vê o Everton, olha para cá e vê esse sobreiro, enxerga ele longe, porque Deus está dizendo, vai buscar vaso e não emprestado, porque a bênção na vida dele vai ser grande, aleluia. Se o Everton prega 40 minutos, ele vai pregar 2 horas. Se o irmão Jair palestra 2 horas e meia num simpósio, ele vai para palestrar 6 horas, aleluia, porque a bênção multiplicada é vaso, não pouco, aleluia, porque o azeite vai multiplicar. Fecha a porta sobre si. Agora vai coisa linda, submissão, uma solução para a crise. A mulher não questionou, apenas obedeceu. A gente questiona, né? Eu, esse dia ainda cobrei de alguém. Falei, Deus já falou 3 vezes. Deus falou uma vez, Deus falou 2, Deus falou 3 vezes, Deus vai falar 40. E a terceira vez que Deus falou, irmã Suzy, essa pessoa, não vou dizer o nome, ela estava na loja andar aqui, vendedora. Chegou um cidadão, não muito bem trajado, chinelinho de dedo, entrou no andar aqui e disse para ela, o que eu vou te dizer, sou a terceira pessoa. O cidadão entrou, entregou o recado, viajou, foi embora, ninguém sabe o que é até hoje. Aleluia. Só que eu estou questionando. E esse dia eu pensei, por que eu estou cobrando uma coisa que é Deus que vai fazer? Por que eu vou ficar questionando uma promessa que é Deus que vai fazer? Por que eu vou ficar questionando algo que não é para o meu tempo? Não importa, aleluia. Oh, louvado seja Deus, vai buscar. Agora imagina quem não tinha mais nada ser perdido. Os cavalos vizinhos eram menos. Aleluia. Todos os vasos foram cheios. A bênção de Deus será do tamanho da quantidade de vaso que nós temos. O que quer dizer com isso? Que a bênção da tua família é do tamanho daquilo que você deseja para ela. Quem lembra das manhãs missionárias que a gente colocava aqui na frente um lençol? Vocês vão lembrar disso? Aqui ainda faz isso? Parece que acabou, não vai por aí. Mas tinha mães que traziam bebezinho recém-nascido e colocavam ali dentro. Aleluia. Só que pegava 14 anos, menininho, ó, pum, pro mundo. Mas a mãe disse, entreguei para a obra. Anos passavam. Um dia está alguém pregando, aquele moleque entra lá. Dobra os joelhos aqui. A lágrima desce. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque ela tinha colocado nas mãos do Senhor. Vai buscar vaso. Não quero saber quanto. Traz bastante. Mas eu só tenho um pequeno aqui. É um vasinho, uma botija só. Vai colocando o azeite, mulher. Não se preocupe. Vai colocando o azeite. E azeite é uma coisa, irmão, que é óleo, né? Eu vou chamar de óleo. Esse dia eu peguei 2 tamborzão lá do São Luís, né? Da mecânica. Falei, vou fazer uns baldes, que negócio que estou precisando. E virei que negócio de boca para baixo. Ficou 2 dias pingando óleo. O restante tava... E eu desvirei o tambor, o danado tá sujo de óleo. Olha, uma coisa que pega e não larga mais, querido. E quanto mais a botija pingava, mais o azeite da botija aumentava. Oh, louvado seja Deus. A esperança que você depositou nesta noite na tua família, Deus vai multiplicar. É multiplicação, é família em crise, mas pensa em dobro. Aleluia. Eu vou citar uma família só que tem um monte. Pastor Moacir José Gonçalves, homem que foi pastor presidente do Paraná, missões, no nosso tempo, porque ele é bem, está quase 100 anos já, né? Mas eu conheci ele. A família daquele homem, irmão, são todos presbíteros, pastores, músicos,
Um dos filhos deles, advogado, estagiou com o pastor Carlos. Mas ele dizia para mim, como é que ele tocou os filhos dele? Ele tocou os filhos para ser obreiro. E ele dizia o seguinte, que ele pegava o filho, dava uma paradinha, 30 minutos de conversa, mais uma, depois mais 30 minutos, outra. E hoje, a família é uma bênção. Aleluia. Às vezes tem vasos, curtinho, né? É uma cintinha dobrada, mas de vez em quando é bom. É bom, tá? Deixa pra lá, né? Cada um põe lá fora. As bênçãos de Deus será do tamanho da quantidade de vaso que nós temos. Ou seja, o tamanho da sua esperança, tamanho daquilo que você deseja para a tua família, tamanho daquilo que você deseja para o teu filho. Aleluia, louvado seja Deus. O tamanho do seu problema não importa. O que importa é quantos vasos você tem para Deus encher, para dar cabo à sua luta. Amém, meus queridos? Eu falei que eu ia ensinar, né? Eu ensinei. Onde tem azeite, tem abundância de vida. Aleluia. E é engraçado, irmão, que o azeite é uma coisa complicada, né? Esse dia eu troquei o óleo do meu espinho. E aí, não sei, o mecânico não apertou bem o filtro. Ele fez uma lambuzeira de óleo. Aí de manhã eu levantei um pinguinho. Eu fui tentar limpar com um pano. Ah, irmão, que nojeira. Quanto mais eu passava um pano, mais graxa saía. Porque o óleo, ele multiplica. Aleluia. Isso para dar bênção de Deus na sua vida. Pode ser um pinguinho de azeite, mas Deus vai passar a flanelinha. Isso vai multiplicar de um jeito, vai engraxar tudo na tua vida. E a ação de Deus vai ser grande no teu ministério, na tua vida e na tua família. Tua família está em apuro. Eu quero apresentar a solução. Jesus está aqui nesta noite. Sejamos em nome do Senhor. Aleluia. Pastor Herbert, eu só sei ensinar para a família, não sei pregar, tá bom? Aleluia. Eu quero orar por famílias nesta noite. Eu sempre faço isso. Onde está você que precisou uma bênção para o teu lar? Vem aqui em nome de Jesus, eu quero orar por você. Aleluia. Ô irmão, já olha, primeiro Jorge. Olha, está vindo mais gente, meu Deus. Eita glória, eu também preciso, nós precisamos. Pai abraça filho, filho abraça o pai abraça a esposa abraça o esposo, namorado, noiva, irmã, porque nesta noite Deus vai confirmar a bênção para o teu lar. Pastor Everton, é difícil pegar o lugar de pai, não, tem todo mundo. Eita glória, aleluia. Irmão, eu gosto muito de ensinar meu ministério com família. A cada 100 convites, 40 é para família. Aleluia, palestra, família, casais. Eu amo, é por isso que se Deus confirma quando a gente está ensinando, né, meu querido? Para nossa experiência, cabelinho branco, nós que não é velhice, não, isso aqui é charme, rapaz. Aleluia, isso aqui é charme, experiência, meus amados. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem na família, eu quero fazer essa pergunta bem específica, porque eu sei que é sofrer com isso. Quem tem filhos, ou alguém na família com dependência química? Olha aí, ó, mais 6 pessoas. Irmão, o diabo está usando tanto esses meios, teu filho, eita. Aleluia. Só quem tem da família sabe a dor. E eu quero orar nesta noite por vocês, especialmente por essas famílias, para que Deus quebre essa maldição. A tua serva não tem nada em casa. Vai dizer, irmão Jaime, eu não tenho nada em casa, a não ser aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquela irmã, aquele parente, aquela parenta. Não sei que está na dependência, mas você tem ainda alguma coisa em casa, chamada a esperança do Espírito Santo, a esperança de Deus, aleluia. Essa que vai entrar em ação nesta noite, e Deus vai trabalhar onde está aquela vida, onde estiver aquela vida. O Senhor vai entrar com providência. Deus vai dar libertação nesta noite. Amados irmãos, eu vivo os milagres de Deus, aleluia. Eu vivo os milagres de Deus estes dias. Eu tive essa semana, um mês atrás, eu tive na Regina Caron, o irmão estava em coma, eu saí de lá chorando, e eu orei por ele, não atendeu os comandos nenhum. Depois eu saí, às 5 horas da tarde, o filho foi lá, ele já estava abrindo o olho, dando sinais vitais, e daí o médico disse, olha, foi depois que o pastor esteve aqui, orou por ele, a
E Deus faz isso para quem está lá na UTI, em coma, porque Deus não pode arrancar um dependente químico da biqueira e colocar no púlpito para ser um obreiro. Eu fiz os milagres de Deus na minha vida. Aleluia, porque Deus é um só milagre. Aleluia, posso orar, pastor Everton? Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está abraçado, ninguém levanta suas mãos para cá. Você que está aí atrás, estende suas mãos para cá. Meu Deus e meu Pai Celestial, eu quero te louvar, Senhor, nesta noite, pela tua palavra linda, gloriosa, revelada do céu. Senhor, eu tenho um esboço, mas o Senhor tem a revelação. Eu tenho um esboço, mas o Senhor tem a unção. Eu tenho um esboço, mas o Senhor tem a esperança. E é isso que eu quero passar para a tua igreja. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu quero orar em favor dessa família que se revelaram, meu Deus querido, que tem filhos da dependência química, ou parente que seja. Senhor, vai entrando com providência agora. Deus vai arrancando, Deus querido, vai tocando, Deus amado. Oh Espírito Santo, aleluia, no sangue, no cérebro, Senhor, aquela medula, Senhor, aonde o padrona chega. Senhor, tira nesta hora, tira nesta noite, Jesus querido, aquela célula morta, Senhor, aonde não tem defesa mais. O Senhor pode entrar com providência, realizar uma cura gloriosa. Senhor, eu oro em favor dessa família, Deus, e declaro a vitória no nome santo de Jesus. Senhor, eu oro sobre as demais famílias. Todos nós precisamos da tua bênção, da tua graça, da tua unção, do teu poder e da tua glória, Senhor. Derrama sobre nós, Deus querido, sobre cada lar a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder, a vitória, Jesus querido, e o óleo da botija da esperança. Senhor, possa multiplicar nos lares e a tua obra será realizada. Senhor, abençoa essa família, Senhor, esse casal de pastor, Mansus e Everton, da tua bênção, tua graça, da direção do teu Espírito Santo, para conduzir bem a família, o rebanho pelo qual tu confiaste na mão dos teus servos. Senhor, realiza a grande obra na vida do teu servo, deixa esse instrumento para a família da tua casa. Pai, eu oro de novo, Senhor amado, pelo meu lar, pelos meus filhos, pelos meus netos. Senhor, abençoa meu lar, minha esposa, dá-nos a tua graça, nos ajuda nesse ministério, Senhor, para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Eu oro de novo em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, 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 amém. Oh glória, aleluia, aleluia. Pode chorar, meu querido, Deus está recolhendo sua lágrima. Aleluia, 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 aleluia. Pode sentar. Aleluia. Pastor Suzy, muito obrigado. Deus abençoe. Tem de coração mesmo, né? Abençoe. Desculpe o atraso, me corri.